Um batismo ou um enterro? Parte 6, 14 de setembro de 2023. Eles me dizem que os espíritos andam pela terra e todos nós lemos no jornal a verdade sobre fantasmas, mas eu tenho minhas dúvidas sobre o assunto. Nas coisas espirituais, porém, temo que alguns não estão enterrados com Cristo. Mas o que eles andam muito entre os túmulos? Lamento profundamente que assim seja. O homem em Cristo não pode andar como um fantasma, porque está vivo em outro lugar. Ele recebeu um novo ser e, portanto, ele não pode murmurar e espiar entre os hipócritas mortos ao seu redor. Veja o que nosso capítulo diz sobre nosso Senhor. Cristo, tendo ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não há mais domínio sobre ele. Porque em que ele morreu para o pecado uma vez, mas naquilo que vive, vive para Deus. Se formos uma vez ressuscitados das obras mortas, nunca mais voltaremos a elas. Eu posso pecar, mas o pecado nunca pode ter domínio sobre mim. Eu posso ser um transgressor e vagueio muito longe do meu Deus, mas nunca poderei voltar para a velha morte novamente. Quando a graça de meu Senhor se apoderou de mim e me sepultou, ele operou em minha alma a convicção de que doravante é para sempre. Eu era para o mundo um homem morto. Eu estou muito feliz por não ter feito nenhum compromisso, mas veio certo fora. Desembainhei a espada e joguei fora a bainha. Diga ao mundo, eles não precisam tentar nos trazer de volta, pois somos mimados por eles como se estivéssemos mortos. Tudo o que eles poderiam ter seriam nossas carcaças. Diga ao mundo para não nos tentar mais, pois nossos corações mudaram. O pecado pode encantar o velho homem pendurado na cruz, e ele pode virar seu olhar malicioso dessa maneira, mas ele não pode acompanhar seu olhar, pois ele não pode descer da cruz. O Senhor teve o cuidado de usar o malho bem, e ele prendeu suas mãos e pés com firmeza, de modo que a carne crucificada ainda deve permanecer no lugar da perdição e da morte. Ainda a verdadeira, a genuína vida dentro de nós não pode morrer, pois nasceu de Deus. Nem pode permanecer nas tumbas, pois seu chamado é para a pureza e alegrias e liberdade, e a esse chamado ela se entrega. 3. Chegamos à morte e ao sepultamento, mas o batismo, segundo o texto, representa também a ressurreição. Como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós na novidade de vida. Agora observe que o homem que está morto em Cristo é sepultado em Cristo, também ressuscitou em Cristo, e esta é uma obra especial sobre ele. Nem todos os mortos são ressuscitados, mas nosso próprio Senhor é as primícias dos que dormem. Ele é o primogênito dentre os mortos. A ressurreição foi uma obra especial sobre o corpo de Cristo, pelo qual ele foi levantado. E essa obra, iniciada na cabeça, continuará até que todos os membros participam dela, embora nossos pecados inatos exijam nossa carne para ver o pó, no entanto, quando o Senhor nosso Salvador ressuscitou, assim todos os seus seguidores devem. Quanto a nossa alma e espírito, a ressurreição começou sobre nós, não chegará aos nossos corpos ainda, mas será dado a eles no dia marcado. No presente, uma obra especial foi operada sobre nós, pela qual foram ressuscitados dentre os mortos. Irmãos, se vocês tivessem sido mortos e enterrados, e estava deitado uma noite, digamos, em um cemitério, e se uma voz divina tivesse chamado você da sepultura, quando as estrelas silenciosas brilhavam no campo aberto, se, eu digo, você tivesse erguido do Monte Verde de relva
que, ser solitário, você estaria no vasto cemitério em meio à noite silenciosa. Como você sentir-se-ia na sepultura e esperaria pela manhã? Isso é muito sua condição em relação ao presente mundo mau. Você já foi como o resto dos pecadores ao seu redor, mortos em pecado e dormindo na sepultura de mau costume. O Senhor, por seu poder, chamou você para fora de sua sepultura, e agora você está vivo no meio da morte. Não pode haver comunhão aqui para você, pois que comunhão tem os vivos com os mortos? O homem lá fora no cemitério, apenas vivificado, não encontraria nenhum entre todos os mortos ao seu redor com quem ele poderia conversar, e você não pode encontrar companheiros neste mundo. Lá jaz uma caveira, mas ela não vê dos orifício para os olhos, nem a fala em sua boca sombria. Eu vejo uma massa de ossos deitados naquele ponto. O vivo olha para eles, mas eles não podem ouvir ou falar. Imagine-se lá. Tudo o que você diria para os ossos se ele perguntar: esses ossos podem viver? Você seria um estrangeiro naquela casa de corrupção, e você se apressaria para fugir? Aquilo é tua condição no mundo. Deus te ressuscitou dentre os mortos, de fora da empresa entre a qual você teve sua antiga conversação. Agora, peço-lhe, não vá e raspe a terra para rasgar as sepulturas para encontrar um amigo lá. Quem abriria um caixão e gritar: venha, você deve beber comigo, você deve ir ao teatro comigo? Não, nós tememos a ideia de associação com os mortos, e eu tremo quando vejo um professor tentando ter comunhão com homens. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, não toqueis coisa impura. Você sabe o que aconteceria com você se você fosse assim erguido e forem forçados a sentar perto de um cadáver recém-tirado da cova? Você choraria. Não posso suportar, não posso suportar. Você poderia chegar ao lado do vento do cadáver horrível. Então, com um homem que é realmente vivo para Deus, atos de injustiça, opressão ou falta de castidade ele não pode aguentar, pois a vida detesta a corrupção. Amém. Tem continuação. Obrigado, ó Deus. Manifesta o teu poder nesses últimos dias, ó Pai. Tenha misericórdia do Brasil, minha nação, Senhor, pois o meu país está nas trevas, ó Pai. Infelizmente, as trevas estão dominando, ó Pai. Mas sabemos que em tudo o Senhor tem um projeto. Em tudo o Senhor tem o controle. Então, ó Pai, dá-nos fé, dá-nos ânimo, coragem e sabedoria para enfrentar tudo de cabeça erguida. É o que te pedimos no nome santo do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.